Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões e bruxonas, tudo bem com vocês? Fãs de Harry Potter um pouco mais velhos, assim como eu, sempre passam por uma situação chatinha quando alguém olha e fala: nossa, mas você com essa idade ainda gosta de Harry Potter? Não é coisa de criança? Nossa, mas quantos anos você já tem? 30 e ainda gosta de Harry Potter? Pois é, isso é um verdadeiro saco. Então, eu decidi trazer aqui 7 provas de que Harry Potter não é coisa de criança. Então, você que tem aquele amigo ou amiga pentelho que gosta de ficar falando, aquele tio chato que gosta de ficar falando que Harry Potter é coisa de criança, você vai lá e mostra esse vídeo aqui. Não se esqueça também, você que não é inscrito aqui no Caldeirão Furado, deixa de ser trouxa e se inscreva nesse botãozinho vermelho aqui, ó, não custa nada, é de graça, e você fica bem informado sobre o universo mágico de J.K. Rowling. Você que leu os livros de Harry Potter tem uma noção muito maior do quanto Remo Lupin sofria por ser um lobisomem. Ele sofria muito preconceito, ele não conseguia arrumar emprego, quase que ele nem foi pra Hogwarts, quase que ele nem estudou em Hogwarts. Os pais dele iam preferir deixar ele em casa, trancado, por conta dele ser um lobisomem. Isso só não aconteceu porque o Dumbledore interferiu e construiu lá a Casa dos Gritos, falou: não, vamos levar o menino que ele tem que estudar, ele não pode ficar em casa só porque ele sofre de licantropia. A situação do Remo era tão difícil que o Tiago Potter era quem sustentava ele durante algum tempo porque ele não arrumava emprego por conta de sua condição. E a licantropia no universo de Harry Potter é uma clara referência já confirmada pela J.K. Rowling aos portadores do vírus HIV, as pessoas que sofrem de HIV. É uma referência muito clara porque na vida real, no nosso mundo real, elas sofrem esse tipo de preconceito. Inclusive tem gente que tem medo até de encostar em uma pessoa que é HIV positiva. Você vê o nível da ignorância, que, né, as pessoas não conhecem, não se aprofundam no assunto, tem medo até de ficar perto de uma pessoa assim. E é mais ou menos o que acontece com o Remo Lupin no mundo de Harry Potter e com todos os lobisomens em geral no mundo de Harry Potter. Inclusive, o Ministério da Magia tem um grande descaso com os lobisomens, né? É uma situação muito complicada mesmo, e essa referência muito grande, muito ampla e muito aberta também aos portadores de HIV. Eu nem sei se é portadores de HIV o termo correto ou se é HIV positivo. Quem souber pode corrigir aí nos comentários, beleza? A segunda prova de que Harry Potter não é coisa de criança são os Dementadores. Se você achou que os Dementadores eram somente criaturas sombrias que davam muito medo, que sugavam a felicidade das pessoas e até um ponto chegava a sugar a alma dessa pessoa, você está completamente enganado. Além disso tudo, os Dementadores são a personificação da depressão. A depressão é uma doença muito séria e que infelizmente não tem a atenção que merece. Depressão, inclusive, que a J.K. Rowling já sofreu. Tanto que o Ron fala quando o Dementador se aproxima dele que ele se sentiu estranho, como se nunca mais fosse ser feliz. Mas eu me senti estranho, como se nunca mais fosse ser feliz. Então a J.K. Rowling colocou os aspectos da depressão nos Dementadores como se eles representassem isso. Prova número 3. Rita Skeeter e sua influência na mídia. Todos nós conhecemos a repórter fofoqueira do Profeta Diário, né? As suas falácias, suas mentiras pra vender notícia pro jornal, pra colocar uma manchete ali no Profeta Diário e tá sempre em evidência. Pois é, só que vocês lembram o inferno que a Rita Skeeter causou na vida do Hagrid, lá no livro Cálice de Fogo? Eu não preciso nem falar que é uma referência clara à manipulação real da mídia nos dias de hoje e nos tempos que a J.K. Rowling estava escrevendo Cálice de Fogo, né? As consequências que a mídia pode trazer na vida das pessoas é enorme. Uma manchete, um artigo, do jeito que é colocado, pode arruinar a vida de alguém e pode influenciar também as pessoas. O poder de influência, né, também do Ministério da Magia sobre esse jornal, ele é um dos jornais
mais influentes do mundo bruxo lá, né, no Reino Unido. Então essa força muito grande e esse poder de manipulação e mentira da mídia fica muito claro com a Rita Skeeter e o Profeta Diário. Prova de número 4, o Ministério da Magia. Como eu falei da mídia e da influência da mídia, também vamos falar do Ministério da Magia, que é a organização governamental do mundo bruxo. Lá no segundo período de ascensão de Lord Voldemort, nós conhecemos um Cornélio Fudge totalmente diferente, né? Um Cornélio Fudge maluco, com medo de perder o poder e tomando atitudes totalmente equivocadas em prol do que ele pensava, em prol do que ele achava correto. Como você pode analisar nesse pequeno trecho aí de Cálice de Fogo, do filme mesmo, em que o Harry vai lá bater na porta pra falar com o Dumbledore, lá no escritório do diretor, que o Fudge e o Dumbledore estão discutindo, o professor Moody também tá lá, que no caso é o Bartol Crouch Jr. disfarçado, né? Mas o professor Moody tá lá também, e aí o Moody fala que essa conversa não é mais particular. Presta atenção no que eles falam, talvez você não tenha prestado atenção porque é uma coisa mais rápida e meio de fundo assim, mas o Dumbledore e o Fudge estão discutindo porque o Dumbledore tá falando, porra, morreu um cara lá, que era o Bartol Crouch, o sênior, e aí o Fudge fala que não ia cancelar o torneio porque ele não seria visto como um fraco pelas pessoas que ele governava. Ou seja, o medo de sair do poder, de perder o poder era tanto a ponto de esconder e manipular as notícias. Isso pode prejudicar muito a população, porque a gente vê lá, né, ele não queria assumir que o Voldemort havia voltado lá no período de Ordem da Fênix, colocou a Umbridge lá na escola, né, pra colocar uma ditadura. É claro que aquilo é uma ditadura que a Umbridge faz em Hogwarts, e tudo isso porque ele não queria sair do poder. Ou seja, ele colocou a vida das pessoas em risco por conta de querer manter o poder. É muita coincidência com a nossa realidade, com a realidade da nossa política? Não é coincidência, né? É uma referência clara. Nossos políticos, assim, é um assunto muito delicado de se falar, de expor opiniões nesse assunto, mas, nossa, é muito claro, e isso não só no Brasil, em todo lugar do mundo, né? Essa é uma grande prova de que Harry Potter não é coisa de criança. Prova número 5, os elfos domésticos. Os elfos domésticos são criaturas fofinhas que a gente tem vontade de abraçar, né? Que a gente chora quando acontece alguma coisa ruim com eles. Mas você já parou pra pensar que os elfos domésticos são escravos? Eu sei que alguns de vocês estão falando aí, todo mundo sabe que o elfo doméstico é escravo. Beleza, mas você já parou pra pensar o quão banal isso é na história de Harry Potter? Como é banal ter uma criatura que é escravizada e maltratada? Pois é, isso já foi uma realidade no nosso mundo. Até algumas centenas de anos, pessoas ainda eram escravizadas. Inclusive, ainda hoje existe pessoas que são escravizadas, porém não é tão banalizado como era antigamente. Era normal as pessoas serem escravizadas por conta de inferioridade entre muitas aspas, né? Não me entendam mal, por favor. E os elfos domésticos, a luta pela liberdade dos elfos, por direitos melhores dos elfos, como a Hermione luta bastante lá com o FALE, né, F-A-L-E, Fundo de Apoio e Libertação dos Elfos, pra quem leu Cálice de Fogo sabe do que eu tô falando. Cara, essa referência é muito clara, a escravidão no mundo real, que existiu, que realmente existiu. A nossa prova de número 6 é o preconceito, e eu tô falando do preconceito no mundo bruxo, como ele é tido de uma forma geral. Os lobisomens sofrem preconceito, claro, os duendes, né, criaturas inferiores a bruxos, mas o maior preconceito do mundo bruxo é aquele de sangue puro, mestiço, nascido trouxa. E ao decorrer dos livros fica bem claro o quão segregado e o quão preconceituoso é o mundo bruxo. Existem famílias de sangue puro que não podem ter amizade com trouxas, e existem famílias sangue puro que acham isso tudo uma besteira. Eu preciso falar pra vocês que há algumas décadas atrás tinha um cara que achava que uma raça era superior e que a outra raça devia ser exterminada. Pois é, esse cara foi responsável pela morte de milhões de pessoas, direta e indiretamente. Acho que eu nem preciso citar o nome dele, né? Então, esse preconceito, inclusive, que o próprio Lord Voldemort tem, é uma referência muito clara a essa época sombria que nós vivemos na nossa realidade, no nosso mundo real, que infelizmente nós vivemos isso, porque, cara, eu fico me perguntando como que o ser humano é capaz de certas coisas. A nossa sétima e última prova de
que Harry Potter não é coisa de criança como algumas pessoas que não têm conhecimento dizem por aí, é o mais recente descoberto Obscuros, né? Nós descobrimos o Obscuros em Animais Fantásticos e Onde Habitam, já tivemos referência de Obscuros e Obscurial em Relíquias da Morte com Ariana Dumbledore, que se ela não for um Obscurial, eu não sei o que essa menina é, porque a descrição é exatamente idêntica ao que é falado lá em Animais Fantásticos. O Obscuros é um parasita que é gerado em um bruxo ou bruxa que se reprime, que tem uma repressão muito forte, que tem medo, insegurança por conta da magia. A pessoa acaba odiando a própria natureza por conta de preconceito dos outros, né? Da caça dos trouxas para com os bruxos. Então, o jovem bruxo, acaba reprimindo aquilo, que se torna uma doença, né? De um bruxo que acaba irrompendo e ferindo pessoas, ferindo ao próprio bruxo que possui o Obscuros. Ficou muito claro lá em Animais Fantásticos com o Credence o quanto ele sofria por ser um Obscurial, por ter Obscuros, por ter essa repressão, essa magia reprimida, o quanto ele machucava as pessoas e o quanto ele se machucava. Pra mim, essa referência ficou muito clara. As pessoas, hoje em dia, que sofrem tanto preconceito por ser diferentes, né? E eu digo diferentes de uma forma muito positiva, porque, cara, imagina que chato seria se todo mundo fosse igual. Então, um recado a você: não se reprima por você achar que é diferente, por conta do que os outros vão pensar de você. De verdade, cara, não liga pra isso, não liga. Eu sei que é uma coisa muito difícil de pedir, uma coisa muito difícil. Pra mim, vão falar, é fácil falar isso, mas não reprima, cara. Seja você. A diferença, ela é uma dádiva. Meus bruxos, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Se você gostou, deixa o seu like aí, porque ajuda pra caramba o Caldeirão Furado. E muito obrigado aos recentes 160 mil bruxões e bruxonas aqui no Caldeirão Furado, rumo aos 200. Tá muito perto. Agora só faltam 39.823 inscritos pra gente chegar lá. Eu conto cada um inscrito, tá? Eu fico lá com o contadorzinho acompanhando, fico mais um. Às vezes cai um, porra, menos um. Nós nos vemos num próximo vídeo. Fiquem na paz e mal feito.